Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Introdução alimentar e as fezes do bebê. Como que funciona essa adaptação de todo o sistema gastrointestinal no momento em que começam a ser introduzidas as comidinhas para o bebê, seja no formato BLW, seja papinha, independente da forma de oferecimento do alimento. Vamos entender nessa live, então, sobre como que funciona essa adaptação. O que é normal acontecer, o que não é normal e quando que a gente precisa intervir de forma com que a gente traga conforto para o sistema gastrointestinal desse bebezinho que está sendo exposto a esse novo tipo, né, de alimentos, os alimentos sólidos, alimentação complementar, alimentação em que para o bebê é tudo obviamente muito novo. Boa tarde todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Olá Ione, Nil, Dani, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos. É um assunto em que, às vezes, a gente tem muita dúvida, né, sobre qual é o tempo que o bebê pode ficar sem evacuar, sem desconforto ou com desconforto. Qual é a diferença? Porque, às vezes, existem muita intervenção sem necessidade e, ao contrário, também. Existem momentos em que precisa, sim, entrar com alguma intervenção externa, com conduta do pediatra, da nutricionista que acompanha vocês em conjunto, para que sejam dadas as diretrizes corretas para que esse bebezinho não fique sofrendo com aquele incômodo, com aquele desconforto. A gente sabe, nós adultos, né, o quanto desconfortável é quando não tá ok, e a gente precisa ajudar sim algumas vezes, tá? Vou pedir a todos vocês que estão entrando, cliquem no coraçãozinho pro Instagram enviar essa live para mais pessoas, segurem que aí vai encher de coração aqui, o Instagram gosta dessa atividade de vocês e vai enviar essa live para mais pessoas. Tomar um golinho de água e vamos iniciar esse assunto tão importante. Papel e caneta na mão. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá então. Olá, Zânia, Josiane, Camila, Grazi. Então, no início da introdução alimentar, quando a gente fala no início, é a partir dos 6 meses, mais os sinais de que esse bebê está pronto em termos fisiológicos para iniciar a introdução alimentar. Nesse início, o que acontece? A gente oferece, por exemplo, um pedaço de laranja. O bebê chupa aquele pedaço de laranja e, obviamente, vai engolir, seja só o caldinho ou às vezes vai os gominhos para dentro. O que acaba acontecendo aí? Até então o bebê só conhecia o sistema gastrointestinal, só conhecia o líquido, seja o leite materno ou na impossibilidade a fórmula infantil. No momento em que começa a entrar alimentos novos, os alimentos complementares, o organismo do bebê ele passa por muitas mudanças. Ou seja, são novas enzimas que são liberadas para degradar cada alimento. Ou seja, para a via intestinal ser absorvido, precisa estar na menor partícula possível. Ou seja, para o intestino, as células intestinais poderem absorver. Porque é lá no intestino em que os alimentos que a gente ingere, eles são absorvidos, certo? Qual é o papel das fibras? A gente não tem a possibilidade, né, nós seres humanos, de absorver fibras. Elas funcionam como carreadores do processo intestinal para ajudar no trânsito intestinal. A gente não absorve fibras, mas elas são muito importantes para o sistema gastrointestinal como um todo, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui da questão dos benefícios das fibras aqui, porque não é o foco da live em si, mas as fibras eu vou pontuar elas aqui para que vocês entendam que não existe só um detalhe pra gente entender isso aí. Então, no começo, né, começam a entrar os alimentos sólidos, por mínima quantidade de fibra que tenha um alimento, por exemplo, a batata,
Ela não tem uma quantidade muito grande de fibra comparado com uma cenoura, por exemplo, mas existe um percentual de fibras ali, tá? Então, todo tipo de alimento, ele tem uma quantidade de proteína, de carboidrato, de gordura, de fibras, alguns alimentos, obviamente que de uma forma bastante diversificada cada alimento. Ou seja, essa mudança, né, que o corpo do bebê passa quando ingere os sólidos, ele precisa digerir os sólidos para que tudo seja absorvido e a criança comece, né, obviamente, a se desenvolver, crescer, né, e todo o sistema comece a entender, opa, esse alimento aqui está trazendo benefícios para o bebê, né, a criança está crescendo, está engordando, está aumentando, enfim, crescimento, né, quando a gente vê não só peso em balança, mas o crescimento e o desenvolvimento desse bebê. O que pode acontecer, né, no corpo do bebê aí? Pode sim ter um aumento da formação de gases, mas a gente pode diminuir isso. Fiquem até o fim da live, que eu vou explicar para vocês os passos bem assertivos que vocês têm que tomar para que reduza esse desconforto gastrointestinal caso venha aparecer, tá? Então, pode acontecer um aumento na produção de gases, só que isso, a via normal, isso não deve ser um incômodo, tá? Não é normal ter grande incômodo, não é normal. Então a gente precisa entender, pode haver sim uma formação de gases, desde que não tenha incômodo para esse bebê. Se tem muito incômodo, a gente precisa intervir, certo? Então a frequência das evacuações, do número de fezes que o bebê faz por dia, provavelmente elas irão mudar. Vamos supor que um bebê faz 3 vezes por dia, vai começar a reduzir um pouco esse número de evacuações, tá? A consistência das fezes também vai mudar de forma bem marcante. Não bastasse só a consistência, de uma consistência um pouquinho mais granulosa do leite materno, por exemplo, vai começar a ficar um pouco mais pastosa, um pouco mais consistente. Não que isso seja um problema, isso tudo que eu tô falando até aqui é super esperado e normal que aconteça. Falando em consistência das fezes, uma vez iniciada, então, a introdução alimentar, é normal que esse início elas fiquem mais pastosas, com mudança inclusive no odor, elas ficam mais fétidas, porque até então só existia o leite materno, que a degradação e absorção do leite materno é muito rápida, muito perfeita, ou da fórmula, que existe um padrão, né, um pouco diferente na consistência e evacuações do bebê que mama, né, leite materno ou fórmula. Pode começar a acontecer também em relação à consistência, ter pedaços de alimentos inteiros muitas vezes nas fezes. E aí, quem é que acha que é normal ter? Levanta a mãozinha aí. Será que vocês acham que é normal ter pedaços de alimentos nas fezes do bebê? Quem é que nunca foi um fiscalizador de cocô de bebê aí? É normal? Me digam aí se é normal ou se não é. Vamos ver como é que tá o entendimento de vocês sobre isso. A Leite falou que é normal, que acha que é normal ter pedaços de alimentos. A Sara falou que é normal. A Daniela que é normal. A mãe Liz, normal. A Paty, normal. O Gaio, Sabrina, normal. A Julie, eu sempre olho. Isso aí, fiscalizadoras de cocô, isso aí. A Mayra falou que é normal. A Elisa, já achei muitos pedacinhos de brócolis. Ai, que amor. Então, pessoal, obrigada pela contribuição. É super normal e esperado. Porque no momento em que o bebê morde um alimento, dependendo se ele tá pela abordagem BLW ou não, independente, principalmente pela abordagem BLW, é normal que eles mordam um pedaço um pouquinho maior. Às vezes, dependendo de como está a habilidade mastigatória desse bebê, mesmo com gengivas, eles conseguem fazer um movimento direitinho da mordida desse alimento. Perfeito, sempre olhem, é bacana, tá? O que acaba acontecendo? A gente vai ver pedaços de alimentos. Isso não quer dizer que esse alimento não foi absorvido, que ele não foi aproveitado. Parte é aproveitada, parte pode sair inteiro. E isso vai se ajustando ao longo do treinamento da habilidade mastigatória desse bebê. Daqui a pouco não vai ter mais, né, pedaços como era mais frequente. Nossa, tá cheio de grão de feijão. Nossa, eu ouvi muito assim às vezes. Eu era uma que eu lembro que disse, nossa, acho que o Lonso praticamente hoje não almoçou.
quando ele era mais bebê. Mas tá tudo certo, depois de um lanche, ok. Quando eu ia trocar fralda cheio de grão de feijão, muitas vezes a nossa expectativa de que, nossa, será que comeu, será que não comeu? A gente, nossa, olha aqui como comeu, a impressão é que não comeu. E aí vocês vão lá, tá cheio de grão de feijão, milho, enfim, né? Vários alimentos presentes lá. Então isso não é um problema, não se assustem com isso, porque é super esperado, tá? Vamos lá então. Em relação à frequência, falamos de consistência, que é super esperado, né, mudar essa consistência, cheiro, padrão de evacuações. Em relação à frequência, então, o que é normal, o que não é normal aqui no número, né, de evacuações. Vamos pensar antes, tá? Bebês, vamos supor que toma em aleitamento materno, tá? Só tá tomando leite materno exclusivo. O que acontece aqui? O que pode acontecer? Tem bebês que evacuam diariamente, todos os dias, 2 a 3 vezes por dia, e tá tudo certo, não tem nada de errado aí. Às vezes depende do padrão, né, do número de evacuações da criança. É normal que a criança pode ficar em aleitamento materno até 10 dias sem evacuar, desde que não haja desconforto, né, aquela barriguinha mais inchada, desconforto intestinal, a criança fica se retorcendo, chora, não consegue dormir, o sono noturno é bem atrapalhado pelo aumento, né, enfim. 10 dias em aleitamento materno exclusivo, sem desconforto, é esperado que aconteça, não é algo fora do padrão, tá? Assim como tem crianças que evacuam todos os dias e também tá tudo certo. Após a introdução alimentar, aquele bebezinho em aleitamento materno, o que é o normal aí? O normal é que aumente, né, esse processo do aumento de fibras, que aumenta a absorção de água, que aumente o bolo fecal e o trânsito intestinal começa a trabalhar um pouco mais, certo? Então, o que é normal? Que até 5 dias após iniciar a introdução alimentar, esse bebê não está evacuando, até 5 dias é esperado e não está muito fora de um padrão, tá? Então, desde que não haja desconforto, essa criança esteja tranquila, né, e não esteja reclamando de dor, né, encolhendo as perninhas, enfim, e chorando por talvez um aumento na produção de gases e desconforto intestinal, tá? Então, caso vocês percebam, né, a mãe tá ali percebendo que o bebê tá incomodado, né, que o cocô, vocês viram que uma das evacuações, o cocô estava bem duro, em formato de bolinhas, né, mais endurecidos, completamente fora daquele padrão. Às vezes, isso se ajusta de um dia para o outro. Quando vocês vão ver assim, nossa, tava mais endurecido, mudou o padrão de um dia para o outro, meu bebê estava desconfortável, mas às vezes no segundo, terceiro dia já se ajusta. É uma adaptação momentânea ao padrão da evacuação da criança. Porém, se isso não passar, segundo, terceiro dia, se a criança continuar incomodada, precisa intervir, tá? Vocês precisam contactar o pediatra de vocês, ligar, marcar um encaixe, falar com a secretária, tentar marcar, né, para falar com o pediatra. Não, vocês não devem esperar o tempo passar. Gente, quem é que fica confortável? É muito ruim, é muito desconfortável. As crianças não vão querer nem comer. Vou falar pra vocês daqui a pouquinho dos motivos que vocês não devem esperar, tá? Fiquem até o fim da live, que tá tá recheadíssima essa live de conteúdo, muito informativo pra vocês, tá? Então não deixem de contatar o pediatra pra avaliar isso, se precisa entrar com algum medicamento ou não, tá? Boa tarde a todo mundo que tá entrando aqui. Vamos falar sobre água também. Boa tarde, Andréia, Jéssica, Elivânia, tudo bem com vocês? Então, em relação a pré e probióticos, funciona, não funciona? Gente, vamos falar em relação a isso. Existe um boom, assim, de que vamos dar probiótico e prebiótico para todo mundo, né? Para as crianças em geral, que mal não vai fazer. Vocês têm que entender que, por exemplo, um bebê que toma, né, leite materno, gente, o leite materno é o melhor probiótico, o probiótico mais maravilhoso que existe. Não existe nada comparado a ele, tá? Não existe. Então, assim, ó, muitas vezes, antes de você... Ah, mas a minha amiga falou que o bebê dela tomou probiótico, foi receitado. Eu vou lá pegar as mesmas cepas que foi feito o probiótico dela, 1 bilhão cada um, com 3, 4 cepas,
e vou mandar manipular pro meu bebê também e vou oferecer. Gente, não façam isso. Antes de vocês saberem, né, imaginar qualquer probiótico para oferecer para o bebezinho de vocês, isso precisa ser prescrito pelo profissional que avaliou o bebê de vocês para ver a real necessidade dessa indicação. Não saiam oferecendo, existem muitos prontos, né? Inclusive alguns pools que a gente chama de cepas prontos nas farmácias. Avaliem com o profissional de vocês a real necessidade. Mal não vai fazer a suplementação. Vou falar do ferro também, Ana, bem direitinho sobre a questão do ferro, que pode sim constipar, tá? Daqui a pouquinho. Eu preparei um roteirinho aqui da live, bonitinho, pra gente seguir nessa linha de pensamento, tá? Então, vocês precisam avaliar e não sair oferecendo porque faz bem, porque ouviram falar que faz bem, tá? Existem muitos dados da literatura dos probióticos, né? De ajuste de todo o processo da desbiose intestinal, que é muito bacana, né? O nosso intestino é o nosso segundo cérebro, realmente. Ele manda muito em todo o processo. Todo processo nosso, inclusive de depressão ou não em adultos, né? Tem muito estudo já, os benefícios de sabendo do quão bacana tem que estar a nossa flora intestinal para que tudo funcione adequadamente. Mas a gente precisa ter um norte, um direcionamento do que oferecer e o que eu não preciso oferecer, tá? Então aí, quais são os fatores, né? Anotem aí, tá? E cliquem no coração, por favor. Segurem no coraçãozinho pro Instagram mandar para mais mães, mandar para mais pessoas. Os fatores que são associados e que podem agravar o quadro de desconforto intestinal, constipação, né? Pode ir para um caso de constipação intestinal, tá? E o que né, pode acontecer aqui que vocês não devem fazer, tá? Então, assim, ó. O que funciona? Eu jamais vou estar dizendo coisas aqui para vocês, prestem muita atenção. Eu acho que ajuda. Não, tá? A gente precisa de dados. A gente precisa de o que funciona de verdade, não só de um achismo, que isso seria uma opinião de especialista, mas a gente precisa saber na literatura o que de fato faz diferença na vida daquela criança com desfechos positivos. Tá? Então é isso que a gente precisa entender. Eu sou muito cri-cri, né, nessa questão de dados, eu não acredito em tudo que me dizem, eu vou atrás para saber, porque toda a minha caminhada aqui, né, trabalhando com vocês, com bebês e famílias, no doutorado a gente fica, né, muito cri-cri, a gente não acredita em qualquer coisa, né, a gente precisa de qualidade, e eu jamais vou passar aqui para vocês um achismo, eu vou atrás do que funciona na prática e primeiro também eu vou atrás do que realmente existe na literatura, tá? Então, por exemplo, assim, o que se sabe de verdade que pode provocar uma piora no desconforto intestinal do bebê? Uma alimentação, então, muito monótona, deficiente em cores. Por que cores? Aqui entra fibras diferentes, fibra solúvel, fibra insolúvel, né? Alguns alimentos constipantes, por exemplo, assim, mas o meu bebê tá crescendo super bem, ele come muito bem, mas quando a gente vai avaliar, não tem diversidade no tipo de alimento. Isso é um grande agravante, curto e a longo prazo. Por exemplo, batata doce, aipim, são ricos em fibras, o aipim é riquíssimo em fibra, sim, mas se a criança não tiver uma variedade grande de frutas, verduras, legumes, carnes, se a família comer, enfim, dos diferentes tipos de alimentos, é um quadro que se pode se encaminhar para constipação, porque não vai ter essa diversidade tão bacana, né, que o intestino, ele precisa desse processo para conseguir não deixar esse quadro, né, de constipação tão evidente assim. Outra questão, sucos. Mas suco é rico em fibra. Gente, suco, pelo menos que se faz, vamos supor, se eu for comer uma laranja, eu vou comer uma laranja. Para que eu faça um suco de laranja, eu preciso de pelo menos 4 laranjas. Vamos supor que sejam laranjas médias, eu preciso de 4 a 5 laranjas médias para fazer um copo de suco. E no momento em que eu tô fazendo o suco, tô espremendo, sai o líquido. A fibra fica todinha lá. Ou seja, eu estou tirando a fibra que ajuda no movimento de peristaltismo intestinal para que haja essa mobilidade intestinal para o meu intestino funcionar. É um dos fatores,
tá? Então, assim, eu estou tirando a fibra. Então, principalmente o suco para bebês, ele não é indicado pelo menos até os 12 meses de vida. E esse é um dos motivos que não se oferece suco para criança. Um dos motivos que não se oferece. Então, o suco até os 12 meses, ele não precisa, ele não tem necessidade nenhuma de ser incluído na dieta da criança. Porque pode ter um quadro, se encaminhando para um quadro de constipação intestinal. Porque eu não vou estar oferecendo os nutrientes e as fibras necessárias para que ajude no processo, né, de mobilidade intestinal dessa criança. Então, aqui é um dos motivos, tá? Então, assim, sempre pensem, a água para tomar, fruta para comer, tá? Então, evitem suco. Mesmo após um aninho, quais as diretrizes daí? A gente pode começar a oferecer suco para o bebê, suco de fruta natural? Pode, não é uma regra. Mas eu ainda assim eu preciso limitar, senão eu posso agravar o quadro de constipação intestinal dessa criança. Por quê? Ou seja, de 1 a 3 aninhos é no máximo por dia 120 ml de suco de fruta, tá? Porque junto com um lanche de preferência. Ou seja, eu não posso exacerbar, agora eu vou oferecer só suco, pelo menos tem vitaminas ali, tem, enfim. Sim, as vitaminas vão estar ali. Ninguém nega, ninguém vai negar isso. Mas a gente está perdendo uma grande parte das fibras que são muito importantes para o organismo em geral. Tá? Então, os sucos é um dos agravantes. Comida liquidificada, processada, peneirada, tá? O grande risco das papinhas aqui, das papinhas, quando eu falo, não é o alimento amassadinho com o garfo que vocês vão oferecer. Isso é o correto, né? Vocês vão oferecer os alimentos amassados, separados, quem optar, né, pela introdução alimentar tradicional oferecido na colher. Mas o que não se deve fazer? Liquidificar, processar, né? Vai retirar toda a questão das fibras ali. Sopa, muita sopa para criança, os legumes normalmente muito todos juntos ali, e a criança não tem a probabilidade, né, de conhecer os alimentos em separados e também acaba envolvendo uma maior quantidade de líquido na sopa propriamente dita, e aquela quantidade de fibras ela é muito abrandada quando a gente tem uma sopa única, né? Por exemplo, se eu cozinhar uma cenoura numa quantidade de tempo, vamos supor 10 minutos cozinhando uma cenoura, eu vou conseguir apertar aquela minha cenoura e vou ver, ela tá cozida o suficiente porque eu consigo amassar com os meus dedos. Eu não preciso deixar aquela cenoura ficar desmanchando para dar para o bebê. Precisa ficar numa quantidade em que eu aperte, ela está cozida, eu espete um garfo, essa cenoura está cozida, tá? Mas eu não preciso deixar desmanchar, assim como o brócolis. Eu vou deixar o brócolis naquela coloração mais vibrante, que eu espete um garfo e o meu brócolis está cozido. Eu não preciso deixar ele cozinhando lá na panela até ele ficar com aquela coloração amarronzada de tão cozido que ele ficou, porque eu acho que o meu bebê não vai dar conta de mastigar. Aí é um dos grandes erros que se faz também, é abrandar muito a fibra daquele alimento para que o bebê consiga mastigar, o que não precisa. A consistência é aquela em que a gente adulto consiga apertar, né, com os próprios dedos ou a nossa língua contra o palato e a gente consiga desmanchar esse alimento, tá? Então essa é a questão ideal, assim, da consistência do alimento, tá? Outra questão aqui, que aqui entra então os sais de ferro como suplementação. Suplementação de ferro tem uma tendência maior em constipar esse bebê? Sim, gente, eu não posso dizer que não, porque tem, tá? Fica horrível, exatamente, Cláudio. O brócolis comentou muito cozido, fica um horror, fica horroroso. Nossa, até o sabor muda, fica sonso, assim, né? Então, os sais de ferro, eles são constipantes, sim, eles têm uma tendência. Não são todos os bebês, né, que isso acontece, mas eles sim, a gente não pode negar que ele propicia em algumas crianças uma diminuição do trânsito intestinal, tá? E não é só os sais de ferro. Os sais de ferro, quando eu falo, são os medicamentos, né, os suplementos de ferro e alguns outros que contêm.
Assim como anti-histamínicos, né? Alguns bebês precisam tomar anti-histamínicos para alergia. Pode, né, ajudar no processo de constipação, redução da mobilidade intestinal e alguns outros medicamentos também. Então sempre é bom avaliar. Nossa, olha só, meu bebê começou com suplementação de ferro, começou a evacuar muito, começou com dor, né? Tá com desconforto, tem que contatar o pediatra, contatem o pediatra para avaliar isso tudo, ou suspender a suplementação, ou enfim, entrar com medicação, tá? Porque a gente não deve deixar a criança, né, com essa dificuldade, nesse desconforto. Isso é muito ruim, né, para a criança, então, tá? Então vocês viram aqui que eu, né, abordei essas questões assim do que pode agravar, retomando então, né, uma alimentação muito monótona, né, uma alimentação baixa em fibra, sucos, água de coco também entra aqui junto com sucos, nada até os 12 meses. Comida liquidificada, passada na peneira, né, que eu vou retirar toda a quantidade de fibras, e esses sais de ferro ou também alguns anti-histamínicos que podem ajudar no processo de constipação. Sabendo de tudo isso, a gente vai variar a alimentação, né, a gente não vai oferecer suco, não vai oferecer água de coco, iniciou a introdução alimentar, água para o bebê. O bebê não vai tomar água de um dia para o outro, é um processo de aprendizado para a criança, muito importante também. Nem todas as crianças saem tomando água dessa forma, tá? Mas a gente precisa estimular 3 a 4 vezes por dia oferecer a água para esse meu bebê ao longo do dia. Tá? É o mais indicado para a gente ir criando o hábito da criança. Pode ser que um dia ele beba no copo, coloque a linguinha, pode ser outro dia que ele queira pegar o copo da tua mão, pode ser que no outro dia ele se adapte com outro copo de transição de bico rígido que vocês vão oferecer. E assim a gente vai oferecendo e persistindo na oferta, tá? Mas sabendo de tudo isso, além disso que a gente falou agora, como é que a gente pode ajudar mais essa criança, né? Constipou muito. A Sabrina falou, meu bebê precisou trocar o tipo de ferro, exatamente isso. Muitas vezes precisa trocar o tipo de ferro para evitar essa mudança muito brusca, que é muito ruim, né? O bebê sofre mesmo com isso. Então, aumento na ingestão de água, tá? Normalmente, às vezes as famílias me dizem assim, nossa, às vezes me esqueci totalmente de água, de oferecer água. Foquei em oferecer o alimento e esqueci da água. Então, aumentar a oferta da água, normalmente a gente já começa a resolver o problema por aqui, se existe esse aumento da constipação. E não esquecer, né, que o leite materno ele precisa continuar sendo oferecido na introdução alimentar, nesse processo, que ajuda demais nesse processo, né, no aumento das evacuações. Então, observar os alimentos, gente, tá? Então, assim, as fibras na dieta, elas precisam estar numa proporção, tá? Bacana, assim, no sentido de, vou fazer o pratinho do bebê. Sempre tenham pelo menos 5 cores. Vocês nunca vão errar quando vocês fizerem isso, tá? Vocês não vão estar contando os miligramas de fibra. Se eu for fazer aqui com vocês, eu vou pegar a tabela TACO, que é a quantidade de fibras, proteínas, né, os macronutrientes e micronutrientes, vitaminas e minerais de cada alimento. Ninguém vai estar contando, obviamente, a quantidade de fibras. Mas quando vocês têm um prato colorido, um prato bem diversificado, dificilmente vocês vão errar. E não cozinhar demais, não deixar passar do tempo desse cozimento do alimento, tá? Vocês conseguiram pegar esse detalhe assim? A Suelen, Alice, se fica um dia sem fazer, eu dou uma mão com chia e ameixa, é sucesso sempre. Olha, Suelen, minha aluna linda. Ótimo, parabéns, é isso aí. Ótimo. A Leila, com 8 meses, minha linda começou a beber bastante água, mas levou 2 meses para isso acontecer, até acertar o copo que ela mais se adaptou. Exatamente isso que eu tava falando. Ótimo, é isso aí, gente. Não é de um dia pro outro que a criança sai tomando água, perfeito, isso aí. Então, a quantidade de água, tá? Ela lembrar sempre, ela tá presente tanto nos alimentos que a criança come, na quantidade de leite que a criança toma, ainda seja leite materno ou fórmula, e na quantidade, né, dos alimentos, do leite e a água propriamente dita. Ou seja, temos 3 vias de oferta de água aí. Tá? Tem alimentos em que, por exemplo, chuchu possui quase 90 e tantos % de água.
A gente pensa, ah, mas não tem muita água. Tem muita água, os alimentos têm. Então a gente não vai marcar, né, num lugar assim, ah, meu bebê tem que tomar esse copo inteiro. Não, a gente vai oferecendo ao longo do dia, né, para essa água ir hidratando essa criança e fazendo o seu papel, tá? Então, assim, as fibras na dieta, elas precisam estar equilibradas com a quantidade de água ingerida, tá? Muita fibra e pouca água é um problema. Vou aumentar a quantidade de fibra e ofereço pouca água, gente, é um tiro no pé, tá? Então, cuidem muito isso. Não adianta ter uma dieta mega diversificada e também não ajudar nesse processo da hidratação, tá? De qualquer forma, então, vale vocês investirem, né, também, assim, que eu falo, né, dentro do curso MBS, né, do acompanhamento MBS de Mamães e Bebês Satisfeitas, a gente tem todo um protocolo, né, de oferecimento. A Suelen, um dos protocolos, a Suelen comentou aqui agora, né, para melhorar o intestino da criança. Então a gente já inicia com o protocolo no início da introdução alimentar para a criança não sofrer com isso, tá? Mas vale investir, né, em alimentos no mamão, ameixa, a aguinha da ameixa, aveia em alguns alimentos. A gordura é muito importante, tá? Por exemplo, o abacate é riquíssimo, é uma fruta rica em gordura, o azeite de oliva no final da preparação, tá? Então, é bastante importante a gente tentar esse processo aí, tá? Uma das coisas que ajuda bastante quando a criança tá um pouquinho desconfortável, assim, ver que ela tá se torcendo um pouquinho, é fazer aquela massagem na barriguinha no sentido anti-horário e movimentar as perninhas do bebê como se fosse fazer bicicletinha, sabe? Colocar o bebê assim de barriguinha pra cima e fazer um movimento com as perninhas do bebê, assim, tipo de bicicletinha, porque aí a gente faz o processo em direção ao intestino e faz o movimento da barriguinha e o intestino fazer um processo de movimentação, tá? A gente ajuda, então, no sentido anti-horário e o movimento empurrando um pouquinho as pernas, assim, da criança, tá? E o movimento anti-horário empurrando as perninhas, tá? Então, são algumas questões, assim, aliadas à dieta, obviamente, né? Que a gente precisa prestar atenção. A abacate ajuda demais, normalmente ele é bem bacana, tá? Então, a Mila perguntou, papinhas orgânicas é aconselhável? Não indico, tá, Mila? Porque normalmente as papinhas, quando a gente fala isso, ela entra lá naquele conceito de liquidificada, peneirada muitas vezes, toda a quantidade de fibra ela vai lá pro beleléu. A gente tem uma quantidade de nutrientes ali, mas é um dos motivos de constipar a criança, tá? Constipação intestinal, tá? Então é uma das questões. A gente vai falar também de alguns alimentos constipantes, mas que não serve, não é regra para todo mundo, obviamente, tá? Então, a constipação intestinal, de fato, ela não deixa, gente, assim, se a gente for pensar a longo prazo, o que eu vejo muito? Alimentação muito pobre em algumas crianças, um quadro de constipação intestinal, tá? Que ela pode determinar, por exemplo, criança que não evacua 3, 4 dias, 5 dias ou mais, dependendo, com muito desconforto intestinal, vai aos pés e faz só bolinhas muito duras, ressecadas, em que a gente vê um quadro, né, de grande esforço para evacuação. Isso tem que ficar com os olhos arregalados para isso e justamente ir procurar o pediatra, o nutricionista que acompanha vocês e fazer a devida conduta, porque precisa entrar com intervenção, tá? Então, muitas vezes, o que eu vejo assim, mas vai passar. Quando vê aquele quadro, né, é postergado e acaba criando um ciclo vicioso, né? De, por exemplo, não, meu bebê não tá indo aos pés, mas melhorou. Mas ele tá ruinzinho de novo e melhorou. E a gente, quando vê, pode dar alguma insensibilidade retal, pode dar alguma fissura anal, tá? Pode ter todo o processo da criança se incomodar com cada vez que vai fazer, né, o cocô, a criança associar aquele momento e ficar trancando, segurando, né, para não fazer, porque sabe que dói. Então a criança vai se proteger daquele momento e vai segurar e não vai querer. No momento de fazer o desfraude, às vezes é um grande problema, então sempre fiquem de olho. Chás, Mila, não existe assim que eu te diga assim, esse chá ele ajuda
a criança ir aos pés. Não existe, tá? Então, na literatura, tem alguns estudos, né, com que não existe um fechamento, né, num resultado científico que diga, esse chá é para constipação, tá? Então, não existe essa ideia, assim, de um alimento milagroso e de algo milagroso. Existe todo um contexto que a gente precisa avaliar, tá? Então, vocês sempre precisam ver isso para não ter um diagnóstico muito tardio desse quadro, para vocês aí, né, intervirem com a queixa. Tá, então, o que acontece com a criança constipada, com constipação intestinal? Ela tem uma anorexia, uma falta de apetite, né? Por quê? Pela saciedade precoce. O que acontece aí? A presença das fezes, né, ali no reto, né, na parte do intestino, a parte inferior, ela gera justamente, como as fezes estão ali, ela gera um feedback, um resultado para o intestino que diz assim, funciona mais devagar, que aqui tem fezes ainda, tá? Funciona mais devagar, para tudo, vai devagar, que aqui ainda tem fezes, ela não foi liberada ainda, tá? Então, a criança constipada, né, com excesso de fezes no intestino, acaba gerando absolutamente, né, um feedback negativo, ou seja, o intestino funciona mais lentamente, desconforto, um desconforto gástrico, quer comer menos porque não liberou espaço para nova alimentação, tá? Então, para vocês verem o quanto que isso é ruim nesse sentido. Então, a correção, né, desses erros dietéticos, muito suco, pouca água, bolachinha, salgadinhos, alimentação inadequada, açúcares, excesso de açúcares, sem fibra, sem frutas, certo? Enfim, todo esse quadro, né, esses erros dietéticos, eles entram no quadro de constipação juntamente no tratamento com o tratamento medicamentoso. Tá? Então, a criança diagnosticada pelo profissional com constipação intestinal, ela entra sim para o tratamento medicamentoso, juntamente com o ajuste desses erros dietéticos, que a gente chama, tá? Precisa ver, porque não adianta eu medicar se eu não vou tratar eu não vou estar tratando a causa. Se a causa é uma má alimentação, uma alimentação com papinha liquidificada, com excesso de suco, sem água, vou colocar mucilon lá na papinha, mucilon lá no leite, vou encher de açúcar para essa criança comer, eu tenho fibra zero, eu tenho nutrientes zero, eu tenho uma alimentação completamente desregrada e quero que funcione com medicamento. No momento que o medicamento terminar, eu vou ter que recomeçar todo novamente, porque eu não ajustei esse erro dietético aqui. Eu preciso ter o ajuste dos dois lados para que tudo funcione de forma perfeita, né? Então, é exatamente isso. Precisa ver se a criança não tá com esse quadro de constipação, tá? A constipação, tá, ela pode não ser causada por alguma outra doença subjacente. Por exemplo, o meu bebê tem refluxo, não quer comer e ele tá comendo muito pouco e por isso ele tem constipação, tá? Isso é um dos casos que eu recebi há pouco. Ele não come. Só que às vezes vocês têm que entender, se o bebê tá comendo muito pouquinho por algum outro motivo, ele também vai evacuar menos. Tem que se ligar nisso. A gente não quer que uma criança que não está comendo evacue toda hora, porque ele não vai ter bolo fecal suficiente para evacuar, tá? Então, fiquem ligadas. A criança não começou ainda, né? Não começou a comer de fato, é um aprendizado. A gente precisa avaliar como é que tá isso aí. Entra sim, Thaís. Entra sim, a lactoma entra com uma medicação junto aí no processo para ajudar. Só que isso aí tem que ser com prescrição do pediatra, tá? Ao dia por indicação médica, tranquilamente, com ajustes dos erros alimentares. Se é que existem, né, Thaís? Porque às vezes o bebê tá comendo super bem, super saudável, tá tudo certo, e apresentou quadro de constipação por um outro motivo. E aí precisa entrar com medicamento e tá tudo certo, tá? Persista, Betinha, tá? Persista com a oferta de água que vai tomar água. Persista, tá? Não abre mão da oferta. Muda o copo, muda a via, tá? Que teu bebê vai aceitar. Um dos grandes mitos,
tá? Fibras sempre ajudam. Eu vou aumentar fibra, vou lá, vou comprar aqueles multifiber, enfim, aqueles saquinhos de fibra, vou colocar lá no copinho de água e o meu bebê vai melhorar a constipação intestinal. Gente, isso é um grande mito, tá? Pode ajudar se o problema for a falta de fibra e for diagnosticado. Mas se eu não ajustar todos os outros erros que eu venho cometendo, suco, falta de água, alimentação inadequada, excesso de alimentos constipantes, o que vai acontecer? Não existe fibra que vai ajustar o meu bebê ter uma frequência satisfatória de evacuação, tá? Claro que a frequência satisfatória de evacuação depende muito do padrão da pessoa, tá? Não existe algo em que eu diga, todos os bebês têm que defecar todos os dias. Não, tem crianças, que nem eu disse pra vocês, que estão em introdução alimentar, em aleitamento materno, muitas vezes ficam 5 dias sem evacuar, sem desconforto, tá tudo ok. Mas eu preciso ter aquele olhar clínico, olhar aquela criança, não tem desconforto, tá tranquila, tá bem, não acorda à noite chorando, encolhendo as perninhas, não apresenta nada demais nesse sentido, as fezes estão com consistência normal, quando evacua tá tudo bem, tá? Eu não preciso intervir. Mas caso os outros padrões estejam alterados, eu preciso sim intervir, tá? Certo até aqui? O que é uma verdade que vocês precisam saber? O excesso de leite, não leite materno, tá? Mas o excesso de leite em crianças, por exemplo, meu bebê tá com 1 ano e pouco e tá tomando fórmula infantil mais do que come, tá? Ou, a família que precisou entrar com leite de vaca e não teve condições de continuar com a fórmula. O bebê que toma muita quantidade de leite, o caseinato de cálcio, ele é um dos motivos que pode causar constipação. Tem crianças e adultos também que a gente retira a quantidade de leite, reduz um pouco a quantidade e o intestino começa a responder melhor, tá? Então, isso é uma das causas que crianças que têm um excesso no volume de leite, elas têm um aumento, sim, na propensão para causar constipação intestinal. Tá? Então, o que se limita aí, Principalmente a partir de 1 aninho, A gente sabe que os primeiros 6 meses, dos 6 aos 12, é um grande aprendizado. Tem crianças que consolidam a introdução alimentar lá no primeiro mês, dos 6, 7 meses e pouquinho já estão consolidando e reduzindo a ingestão de leite, mas tem crianças que precisam de maior tempo para consolidar, tá? Mas o que a gente precisa fazer? É incentivar essa consolidação. Claro que lá no MBS, gente, quem me conhece aqui, eu ensino isso de forma bem mais aprofundada, como que a gente ajuda a consolidar os sólidos e reduz o leite, mas pela criança, nada de forma muito abrupta e forçada, porque não funciona. A gente precisa limitar, principalmente a partir de 1 aninho, no máximo dos máximos, 500 ml de leite. Tá? Pode ser 500 ml, 250 e 250, ou 3 volumes de leite durante ao acordar, ao dormir e 1 no meio do dia, tá? No máximo a partir de 1 aninho, tá? Tem alguém aí que oferece fórmula ou oferece leite que está acima de 500 ml? A criança a partir de 1 ano, mais de 1 aninho, que tá com mais de 500 ml ao dia? Me fala aí pra gente ir vendo isso, tá? Então, isso pode ser um dos motivos, tá? Então, em algumas circunstâncias muito especiais, existe a indicação do bebê que toma fórmula, da gente fazer a diluição maior da fórmula, tá? Lá na mamadeira, da criança que toma fórmula, ou também ir reduzindo a quantidade de fórmula em algumas crianças, tá? Como é que tá aí? 150... Arreia, 150 de mamar, de manhã, 100, então 300, 400 ml. Ok, tá 400 ml, tá ok, tá? É no máximo 500 ml pra gente ir consolidando, os sólidos nessa quantidade.
Então, C, Machiavelli, qual é a idade do teu bebê e qual é o volume de leite que tá tomando, tá? Pra gente consolidar mais os sólidos, principalmente a partir de 1 aninho, né? A gente precisa entender que o principal alimento já é a comida e não mais o mamazinho, tá? Então, tu tá sentindo alguma diferença na aceitação dele, do teu bebê? Aí, Machiavelli, eu não sei o teu nome, né? Porque é C, Machiavelli. Tá sentindo alguma dificuldade na consolidação dos sólidos no teu bebê? 180 ml, 3 vezes ao dia. Graziele? Tá certo, Betinha, tá ok. A Graziele, né, também 200 de manhã, 200 de tarde e 600 ml. Já dá pra diminuir aí, tá? 420 pela noite da Vânia, ok. Machiavelli, idade 2 anos, já podemos diminuir tranquilamente aí, tá? 11 meses, 750 ml, Leila Araújo. Precisa ver, né? Porque essa recomendação é a partir de 1 aninho. Se o teu bebê ainda não consolidou bem a alimentação, Leila, me conta como é que tá a alimentação dele. 10 meses não come bem, da Betinha falou. Tá? Então, vamos continuar aqui para eu encerrar esse assunto aqui, pra gente ir um pouquinho para as perguntas no fim, tá? Não dá para mensurar, tá, Lê? A quantidade de volume ingestido depende da força de sucção do bebê, quanto que o bebê, a tua produção, a força de sucção, tá? É muito variável, muito variável. A gente não tem como estimar a quantidade de volume de leite quando o bebê suga no peito. Tá ótimo, fórmula. A Ione comentou, o Renzo não quer mais a mamadeira, então eu comecei há 3 meses, antes de dormir, oferecer um mingau feito com fórmula no lugar dessa mamadeira do Renzo. Ele tá com 1 aninho e pouquinho, né? Só toma à noite, tá tudo certo. Problema zero nisso, tá? Por que mingau de fórmula, Sara, teu bebê de 8 meses? Leite e comida. A Leila, eu percebo que mesmo comendo bem, ela fica com fome ainda depois de 2 horas. Então, pede o leite. Aí tu pode oferecer comida. Carla, tem 6 meses, o teu bebê não quer comer, o teu bebê tá recém-iniciando. Gente, esqueci de falar que pra quem tá iniciando, ou tem bebês até há 2 anos, vai ter dia 12, segunda-feira que vem, começa a jornada do bebê que come de tudo. A jornada, ela é um evento completamente ao vivo, tá? E vocês estão falando do volume de leite, né? Completamente ao vivo, aqui no... Mas precisa se inscrever, porque a gente vai mandar o link, não vai ser aqui no Instagram, tá? Precisa se inscrever, o link tá lá na minha bio, tá? Jornada do bebê que come de tudo. É um evento gratuito e online. A gente vai falar todos os pilares sobre uma alimentação. Quem tá com dificuldade já se inscreve para participar, tá? Então vamos lá. Falando do leite aqui, eu vi que vocês falaram bastante, é um assunto normalmente bem debatido, tá? Então, alimentos que a gente fala assim, potencialmente alergênico, né? Eu vi antes que uma mãe falou que potencialmente alergênico para o bebê dela, a Suelen, que é minha aluna, é a banana. Normalmente a banana, para algumas crianças, ela é um alimento um pouco mais constipante. É para todo mundo? Não é para todo mundo. Tá? Então vocês precisam identificar no bebê de vocês. Queria fazer de novo, a Ione falou, é muito interessante e ajuda muito. É a jornada do bebê que come de tudo, né? Muito bacana, né, Ione? Então, normalmente, por exemplo, batata, pão, tá? Carboidratos em geral, assim, farináceos, eles têm uma tendência a constipar um pouco mais, tá? E principalmente excesso de leite e derivados. Por exemplo, às vezes a mãe fica só antenada lá no leite. Ah, mas o meu bebê não tá comendo acima de 500 ml de leite, mas tá comendo iogurte, tá comendo queijos, tá? Então, o caseinato de cálcio que ele ajuda nesse processo de constipação quando comido em excesso na alimentação como um todo, tá? Então, é justamente isso, a gente precisa entender qual alimento que o meu bebê sempre come, que normalmente quando ele come tal alimento ele fica constipado.
ele reduz o número de evacuações. Aí eu acabo reduzindo a oferta. E quando eu reduzo a oferta, o meu bebê melhora. Isso vocês precisam ficar muito antenadas, tá? Então, assim, ó, não há verdade absoluta sobre a reação individual a cada um desses alimentos que vocês acham que pode fazer mal, tá? Então, assim, mal no sentido de constipar. Então, não existe uma verdade absoluta. A banana é constipante, a pera é constipante, a batata é constipante. Não existe uma verdade absoluta. Existe uma tendência em algumas pessoas acontecer isso. Tem pessoas em que não acontece absolutamente nada. Come banana, come 5 bananas por dia e não existe problema nenhum, tá? Então, assim, é muito individual de cada pessoa, de cada intestino, como que está a flora intestinal da Cíntia, como está a flora intestinal da Alê, da Thaísa, do bebê da Mai Souza, da Sara. Como que tá a flora intestinal? Será que essa criança não tomou antibiótico? O antibiótico, a gente sabe, teve que, né, ser submetido ao antibiótico. E a gente sabe que o antibiótico é um dos tipos de medicamentos em que, às vezes, dá diarreia na criança, né? E toda a flora intestinal, ela é reduzida, como se tivesse, né, as microvilosidades intestinais, né? Se a gente for aumentar, né, numa lupa, né, obviamente no microscópio, as células intestinais é rico de como se fosse microcabelinhos, assim, são as vilosidades intestinais em que eles são, né, como se fosse isso aqui para aumentar a absorção, né, do intestino, dos vitaminas, dos nutrientes, enfim, de tudo, tá? Então, são as microvilosidades intestinais que existem nas células intestinais para aumentar a área de absorção de nutrientes para todo mundo, né, se beneficiar com os alimentos, enfim. No momento em que a gente tem o excesso de medicação, antihistamínicos, de antibiótico, é como se tivesse passado tentem raciocinar, reduz essa área de absorção, essas vilosidades que eram para estar assim, elas ficam mais achatadas, elas reduzem a área de absorção, reduz a minha, né, flora intestinal, fica mais pobre a minha flora intestinal, talvez por isso um alimento X para mim esteja fazendo um efeito negativo. Quanto para a Sara pode estar fazendo um efeito positivo em um tal alimento, tá? Então, um alimento, ele não é uma regra absoluta que ele é um alimento constipante. Tirem isso da cabeça de vocês. Ele pode ajudar na constipação, mas não é uma regra absoluta, não é uma verdade absoluta, tá? Então, observem um alimento que normalmente o bebê de vocês fica constipado, deem um intervalo de uns 3 dias, repitam esse novo alimento para ver se, ó, realmente eu ofereci pela 5ª vez um alimento X pro meu bebê e ele ficou constipado, tá? Então é muito dessa questão, tá? Então, nossa, gente, tem tanto assunto sobre isso. Mito: tomar água em qualquer caso ajuda na constipação? Não ajuda. Em qualquer caso. Não adianta eu ter uma dieta horrorosa, né? A criança estar comendo só papinha liquidificada, só papinha industrializada, não comer frutas, verduras, legumes, enfim, e eu começar a oferecer água em excesso, não vai ajudar no quadro de constipação, tá? Então não adianta, eu vou encher a criança de água, agora eu vou começar a contar 800 ml de água meu bebê tem que comer, tá? O PEG, Andréia, ele é um dos tratamentos medicamentosos, sim, tá? Inclusive, até tava batendo, né, respondendo uma aluna minha essa semana sobre o PEG, que ele foi oficializado, né, pelo pediatra, a recomendação pelo pediatra, e super deu efeito pro bebê, foi o que foi efetivo, junto com ajustes dos erros alimentares da criança, tá? Se inscrevam na jornada, gente, do Bebê que Come de Tudo. Começa segunda-feira que vem. Vocês precisam estar lá no link da minha bio. É um evento online gratuito, tá? Só se inscrever lá, tá? Então, não há evidências que a constipação ela pode ser por simplesmente aumentar o volume de água, tá? Então, o paciente que já ingere uma quantidade de água suficiente é aquela quantidade que a diurese dele está, né? A gente vai olhar a coloração da urina. Tá clarinha, né? Essa criança tá clara, né? Ela não tá com excesso, né, muito
com um cheiro muito forte, muito escura, amarela escura, tá? Então é isso aí. Deixa eu ver se eu coloquei. Eu vou passar para vocês aqui um dos protocolos aqui sobre. Eu tenho outra live às 17 horas aqui. Tem alguém aqui que tem bebê alérgico com proteína leite de vaca ou alguma outra alergia? 5 da tarde, daqui 2 horas, a gente vai fazer uma live com a Juliana Maia, especialista em alergia alimentar, a PLV e outras alergias. Quem quiser participar tá super convidado. Se conhece alguém que tenha bebês alérgicos também, tá? Podem falar que vai ser aqui no meu perfil, daqui 2 horinhas, tá? E eu vou ter que encerrar essa live aqui pra não passar de 1 horinha, pra gente conseguir dar um tempo aqui, eu fazer um lanchinho daqui a pouquinho e ir pra outra live, tá? Então, pessoal, cuidem muito, que vocês viram, né? É um conjunto de fatores que justamente tem essa tendência da gente achar que, eu vou aumentar água, eu vou aumentar fibra, eu preciso fazer com que eu consiga ter o meu bebê que evacue melhor. Não é somente por aí. Então, são várias questões, né, que a gente ajusta nesse processo para ter uma criança, né, confortável, né, para todo esse processo, tá? Vamos ver as perguntas de vocês, mas eu vou ter que ir indo, meus amores, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da live. Ione, eu ainda não sei, porque até agora o Race não teve nenhum problema. Perfeito, Ione. Alimentação equilibrada, exatamente é isso, tá? Em alguns casos, mesmo a criança se alimentando bem, pode acontecer, a gente precisa intervir, tá? A Elisa, oi Elisa, Jaqueline, minha bebê tem 10 meses e come feijão desde o primeiro almoço, perfeito. Alguém perguntou sobre arroz e feijão, porque eu não vi a pergunta aqui. Confia na capacidade dele, ele é capaz. Meu bebê tem 9 meses, não tá aceitando os alimentos. Vai tranquila, Isabel, tá? Vai tranquila nesse processo. Participa da jornada do bebê que come de tudo, que eu faço, a gente não, né? Minha equipe, quando eu falo é a gente, né? Mas eu vou dar aulas incríveis semana que vem, segunda, quarta e sexta. Eu vou mostrar pra vocês todo o caminho, toda a rota para ter uma criança, né, com uma boa relação com a alimentação, que coma de tudo, que não precisa comer tudo que tem no prato. Isso é um grande erro, de achar que a criança tem que comer tudo que tá ali, que tem que comer todos os alimentos que eu for oferecer. Isso não é uma verdade. Se alguém falar isso para vocês, pode estar errando, tá? A nossa expectativa tem que estar muito bem alinhada, o nosso emocional materno tem que estar muito bem alinhado com o que a criança vai comer ou vai deixar de comer. Tá? Cuidem muito com o que vocês, com a expectativa de vocês, precisa estar muito bem alinhada. Caso contrário, a criança vai justamente sentir essa angústia de vocês e não vai comer mesmo. Ela não vai querer estar no ambiente em que vocês estão desalinhados com ela. A criança quer estar bem, quem é que não quer estar bem e feliz, tá? Então a criança, quando tá aprendendo nesse processo, eu falei, Ana, eu vou deixar salva a live, tá? Eu falei sobre os pedaços de comida nas fezes, sim, na live, tá? Então a Luana comentou que parar de amamentar meu bebê vai comer melhor, depende, muita coisa, tá? Depende da idade do teu bebê, mas a gente fala que o principal alimento até 1 aninho é o leite materno, né? Ou na impossibilidade a fórmula, porém a gente precisa ajudar a criança a consolidar. E tem várias alternativas para ajudar a criança a ir consolidando, para ela entender, né, que a partir de 1 aninho o principal alimento ele já passa gradativamente a ser o alimento, tá? Que aí a necessidade energética dessa criança já muda, né? Os sólidos, eles vêm, né? Ele não é o mais complementar ao leite, né? E sim começa a fazer uma graduação para o leite ser complementar aos sólidos, principalmente após 1 aninho, tá? Oi, mãe, a minha mãe tá ali, tudo bem? Mãe, eu tenho uma live agora às 15 e a outra às 17. Depois, se quiser entrar, eu vou estar aqui de novo. Pode não interferir, Adri, né, na alimentação durante o dia, desde que não seja o leite o dia inteiro, né, o mamazinho o dia inteiro e os sólidos fiquem em segundo plano, tá? Isso tem que ajustar, tem que alinhar isso aí para não ficar desequilibrado, tem que equilibrar, né? A gente inicia com o leite sendo o principal alimento do bebê na introdução alimentar aos 6 meses
isso a gente não mexe. A gente vai incluindo os sólidos, e isso é bastante gradual, até que a quantidade de sólidos se equipara equilibradamente no tempo da criança, no volume, e a partir de 1 aninho a gente tem os sólidos, né, sendo mais consolidados, né, e o leite sendo complementar aos sólidos, tá? Quando isso tiver ao contrário, alguma coisa precisa ajustar aí, tá? Precisa ajudar a criança a consolidar os sólidos. Isso eu enfatizo muito e é de forma muito bonita que a gente consegue fazer no MBS, porque é com muito respeito, é com muita tranquilidade da mãe, porque a mãe tá sabendo exatamente que ela tá preparada para esse processo. Depende, Tayana. Tem bebês que os meus alunos que 7, 8 meses já estão com mamá de manhã e um antes de dormir. Não chega nem a ter intervalo entre um mamá e sólidos, entende? Tá com mamá ao acordar, 9h30 frutinha, depois soneca, almoço, fruta da tarde, jantar e mamar. Entende? Já tem alguns bebês em que a gente reduz a quantidade de leite nesse intervalo e vai fazendo uma redução gradual dessa quantidade de leite, tá? Quem tem dúvida, então, vou precisar encerrar, meus amores. Espero vocês às 5 horas, quem tiver interesse para bebês alérgicos, a Juliana Maia, especialista em APLV, e às 17 horas, então. E semana que vem, dia 12, quem quiser participar da jornada do bebê que come de tudo, um evento ao vivo e gratuito para quem quiser se beneficiar com toda essa questão. Eu falo de rotina para toda a parte, né, de ajuste das expectativas, o que oferecer, o que não oferecer até 1 ano, até 2, todo o processo de como montar o pratinho do bebê, como fazer uma rotina ideal para cada idade da criança. Enfim, eu mostro todinha a reta, são as rotas, né? A nossa estrada da introdução alimentar até os 2 anos de vida. Então, link lá na bio para quem quiser se inscrever. Venham, né, em peso, minhas alunas que querem participar novamente, serão muito bem-vindas. Um super beijo de vocês. Alê, Suelen, Betinha, obrigada, eu que agradeço. Vou deixar essa live salva para quem chegou mais atrasada e quiser rever ela ou ver ou passar informação para mais alguém. Kate, Adri, que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado da live. Um super beijo, até mais. Beijo, Suelen, beijo, Elisa, Kay, Ione. Quem ainda não fez, pode fazer, porque vale muito a pena os ensinamentos maravilhosos, diz a Ione. Que ótimo, fico muito feliz, Ione. Isso aí, isso aí. Beijo de vocês, até mais.